noite, renovada cantareira. Glória a Deus. Estão firmes, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, renovado, avivado, transformados, alegre, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Glória a Deus por isso. Obrigada por mais uma Quinta Online, por estarmos juntos novamente, por nos permitir estarmos sensíveis ao Espírito Santo. E eu quero aqui só relembrar, nós estamos aqui na penúltima Quinta Online, e eu glorifico muito o Senhor por ter me permitido compartilhar com os irmãos, que não sei se vocês conseguiram ouvir na primeira Quinta Online. Isso tudo que nós estamos aqui falando no mês de março, é que o Senhor primeiramente, na minha consagração do ano, falou comigo para o mês de março. E é uma honra poder estar compartilhando isso, porque enquanto eu compartilho, mais ainda o Espírito Santo ministra a minha vida. Se aqui no meio dessa Quinta Online eu parar um pouquinho e tossir um pouco, vocês me perdoem, porque eu tô aqui melhorando de um resfriado e glória a Deus por isso. Amém? Como de praxe, vamos orar, vamos juntos orar, que nós não somos aqueles que ficamos passivos, nós somos ativos. Amém? Então vamos lá em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, por este dia e por esta tarde. Queremos declarar que o teu Espírito Santo tem total liberdade. Porque, Senhor, é necessário que nós diminuamos. E eu me coloco diante de Ti, Senhor, diminuindo, para que o Teu Espírito cresça. Quero declarar, Senhor, que tudo aquilo que há em bom em mim, ele pertence ao Senhor. E aquilo, Senhor, que há em mim, que há em nós, que não Te agrade, nós queremos Te pedir, transforma. Transforma em nós, Senhor, para que nós sejamos cada vez mais parecidos contigo. Toma cada lar, cada noite. Vai retirando, Pai, todo o peso do cansaço do trabalho, cansaço da casa. Senhor, vai retirando todo o estresse, Pai, em nome de Jesus. Tudo aquilo que não nos permite a estarmos sensíveis ao Teu Espírito. Eu te peço agora, Senhor, que o Teu bálsamo de paz, de cura, esteja sobre cada lar, sobre cada família, avivando, renovando, trazendo tranquilidade, como somente o Senhor pode fazer. Pai, nesta noite nós queremos declarar que o nosso posicionamento em Cristo está em Ti, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então aqui eu fico para mim mesma, né? Eu fico, Espírito Santo, muito obrigado, porque o Senhor tem ministrado sobre a minha vida todo este mês, né, que há uma bênção no posicionamento em Cristo, em obedecer a nossa liderança, obedecer às autoridades, obedecer aos nossos pastores. Obedecer, ele traz sobre nós uma bênção está no obedecer. Em seguida nós vemos ali que o Senhor, ele protege, conforme nós obedecemos e não estamos na rebeldia, o Senhor nos protege, e a proteção dele é completa, na nossa entrada, na nossa saída, no acordar, no levantar, mesmo quando muitas vezes nossos olhos não veem, o Senhor nos protege, e isso requer esforço do nosso posicionamento, porque quando algo contrário acontece ao que nós estamos crendo, é natural a gente perder a posição, querer guardar a armadura, e não é isso, né? Então por isso que isso requer esforço, que nós continuemos na posição além do que os nossos olhos físicos veem. E agora o Senhor falou muito comigo neste mês também, que Ele requer o nosso posicionamento em recomeçar. Por que recomeçar? Porque quando nós falamos de começar é muito mais fácil, né, irmãos? Começar um trabalho novo, começar na igreja, começar um casamento, começar um namoro, um noivado. Começar, ele traz muitas expectativas, né? E geralmente expectativas boas, porque a gente está começando, então você está ali, uau, vou aprender, vou fazer. E o recomeçar? Porque muitas vezes na nossa vida nós precisamos recomeçar. E isso requer de nós um posicionamento firme. E o que nós vamos falar aqui, nós vamos destrinchar ali, um posicionamento muito inspirador para nós, ainda nos dias de hoje, é Neemias, né? Neemias recomeçou e teve êxito no seu recomeço. Mas antes de nós entrarmos aqui um pouquinho em Neemias, só para nós ministrarmos as nossas vidas, né? Quais áreas da nossa vida o Espírito Santo está falando comigo e com você? Olha, eu preciso que você recomece. Pode ser no ambiente familiar, porque é assim mesmo, desisto, não quero mais, não tem mais jeito, já fiz tudo que eu podia. E o Senhor está nos chamando a nós nos posicionarmos em Cristo Jesus. Recomece.
Então hoje eu fico para você, qual é o trabalho que o Senhor está querendo que você recomece? No seu trabalho, na sua igreja, na sua família, nas suas amizades, no seu casamento, relacionamento, com seus filhos, com os seus vizinhos. Qual a área da sua vida o Senhor quer que você recomece? Pare um pouquinho agora e pergunte ao Espírito Santo. Pergunte para ele, Espírito Santo, sonda o meu coração. Tem alguma área da minha vida que eu parei porque eu me cansei, porque eu me fadiguei, porque eu me frustrei, e o Senhor quer que eu recomece? Qual é essa área? Me mostre hoje, porque o Senhor me mostrando, eu tomo posição em recomeçar. Então nós vamos aqui, começando por Neemias 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, quando Neemias recebe essa notícia, né, que ele fala muito aqui, ó, o muro de Jerusalém está fendido, as suas portas estão queimadas a fogo, a miséria e desprezo, trazendo para os nossos dias de hoje, muitas situações nas nossas vidas, elas podem estar assim, fendidas, queimadas, cinzas, não tem mais vida, o que tinha ali quebrou, acabou, não tem mais, não dá mais, né? E ali, como Neemias, nós também muitas vezes sentamos e choramos, lamentamos por aquela situação. Eu não queria que fosse assim, mas eu prefiro deixar de lado para não sofrer mais, né? Para não quero viver aquilo de novo, eu não quero mexer nisso de novo, porque essa situação me frustrou, porque essa situação me prendeu. E Neemias sentou e chorou, mas na sequência ele fez algo. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Isso é algo que ele também nos inspira. Você vê, eu chorei, eu lamentei por alguns dias, mas eu orei e eu jejuei para ver qual é a direção do Senhor, qual é a direção do Espírito Santo. E aqui nessa parte 1 ainda ele foi falando, e ele fala ali das orações, e glória a Deus, ele exalta o nome do Senhor. Eu só não vou ler tudo, dá vontade de ler tudo, para não ficar algo muito extenso. Mas, se você ainda não leu o livro de Neemias, eu te convido a ler, porque é um livro ali que tem muita palavra profética, muita palavra que nós possamos trazer para os nossos dias de hoje, colocar em prática e termos êxito nisso. Aqui na parte 2, né? Ele está aqui, ó, Neemias 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei. Porém, eu nunca estivere triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então tomi sobremaneira, e disse ao rei, vive o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, lugar dos meus sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as portas do fogo? O rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito na sua presença, peço-te que me envies ajudar as cidades dos sepulcros de meu pai, para que eu a reedifique, reconstrua, recomece. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quando durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um tempo certo. E aqui Neemias, você vê que o Senhor deu graça a Neemias, porque nos versículos adiante ele pede cartas, olha, me dá cartas aos governadores, para que eu entre e saia e tudo me vá bem, e o rei teve graça. Um ponto aqui que me chama muito a atenção, isso nós podemos trazer para a nossa vida. Só o fato desse rei, ele conseguir prestar atenção a Neemias, como ele estava triste, gente, Neemias era um servo do rei, né? Geralmente rei não liga muito para os seus servos, para os seus criados, para os seus mordomos. E você vê que Neemias, ele era estimado naquele lugar, porque o rei prestou atenção que ele estava triste.
E não só prestou atenção que ele estava triste, como concedeu tudo o que Neemias queria. O Senhor deu graça a Neemias e ele conseguiu esse favor perante o rei. Então o que isso nos mostra? Neemias em si, ele não estava num lugar desfavorável, a ponto de o rei trazer toda essa graça para ele. Então o lugar que ele estava era bom. Só que ele não se conformou com isso. Ele se prontificou, ele se posicionou em Cristo para reedificar, para reconstruir, para recomeçar. Mesmo trazendo sobre ele choro, pranto, porque aquilo lhe trouxe tristeza. Ele se posicionou, eu vou reconstruir. Porque ele orou, ele jejuou e o Senhor mostrou a direção e o Senhor estava com ele. E o Senhor ia construir, reconstruir junto com ele e ia dar graça para ele. Continuando ali. Você vê que mesmo tudo isso, Neemias se posicionando, ele indo, ele orando ao Senhor, nós sabemos que no meio de tudo aquilo houve resistência. E está ali em Neemias 2:19. Neemias 2:19 fala assim, depois que ele foi, né, ele teve toda aquela graça diante do rei, ele fala assim, ó: o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram e disseram, que é isso que vai fazer? Queres rebelares contra o rei? Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes partes, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Que ousadia de Neemias! Então isso mostra que o quê? Muitas vezes, quando nós nos posicionarmos em recomeçarmos algo, em qualquer área das nossas vidas, vai ter essa resistência. Onde vocês pensam que vocês vão, vocês não vão conseguir. Para que você vai mexer nisso de novo? Olha a tristeza, olha a frustração, olha como deu errado. Para quê? Não vá, não reconstrua, não reedifique. Não vá, não faça, né? Então essa é a resistência que muitas vezes o diabo usa pessoas. Aqui era um Sambalate, o outro aqui que eu até esqueci o nome dele, é Tobias, né? Mas muitas vezes pode ser na nossa vida. Pode sim os diabos usar pessoas para vir, para que você pare, para que você não recomece, para que você não reconstrua, para que você não reedifique. Amém? E aqui também eu grifei, eu só não deixei antes ali um pouquinho. Neemias falou algo muito... Você vê assim como eu falo que esse livro ele tem muitas coisas que nós podemos ali destrinchar e trazermos para nós hoje. Ele está aqui no versículo 2:12. Neemias falou assim, né? Antes de ter essa resistência, essa afronta de Tobias e Sambalate. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava montado. Irmão, você vê que ele guardou, o que o Senhor falou com ele, ele guardou ali. E eu me dispus, por quê? Porque quando nós nos dispusemos a reconstruir, nós sabemos que vai vir. Virão ataques, contra-ataques, resistências, afrontas. Por quê? Porque o inimigo ele não quer que o resultado da sua reconstrução glorifique o Senhor e reedifique o seu lar, a sua família, a sua igreja, o seu trabalho. Amém? E um pouquinho aqui mais pra frente, eu marquei aqui, cadê? Que muitas vezes isso também tem cilada, está em Neemias 6. Cadê? Neemias 6. Então aqui, peraí gente, só um minutinho. Aqui, Neemias 6, do 1 ao 13. Então, Neemias estava ali, foi, manteve, ele animava, você vê que ele no meio dos versículos, né, entre um capítulo e outro, ele anima, ele dá palavras de ânimo, ele fala que o Senhor falou com eles, que o Senhor está com eles. E aí, vendo que eles estão ali tendo muito trabalho, reconstruindo, reedificando, os inimigos, eles começam a ficar cada vez piores. E ali nós vemos aqui no começo, houve pela só uma afronta, né, para ele, que você não vai conseguir. Só que agora, como eles viram que eles perseveraram, você vê que ele começou a preparar uma cilada, né? Isso ocorre conosco hoje. Então vamos ver aqui a cilada que eles estavam tentando preparar para Neemias. Está ali em Neemias 6. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e o árabe Gesem e os restos dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não haveria brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais.
Sanbalate e Gesem mandaram-me dizer: vem e congregue juntamente conosco nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-nos mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E de mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma eu lhes respondi. Então Sanbalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo com uma carta na sua mão, no qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Gesem diz: tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificas o muro, e tu te farás rei deles segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu mandei-lhe dizer: de tudo que dizes, coisa alguma sucedeu, mas tu do teu coração o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porque Tobias e Sanbalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa para me infamarem, e assim me vituperarem. Irmãos, que cilada! Que cilada para Neemias, né? Sanbalate e Tobias. Primeiro eles começaram na afronta, viu que eles não estavam parando, e aí eles começaram a falar, subornaram lá, e vai lá e dá uma profecia para ele, já que ele está falando de Deus. O Senhor está falando para ele, o Senhor está ordenando para ele, ele está se constituindo rei de Judá, não pode, vem para cá, né? E ali nós vemos que Neemias, no meio da reconstrução, porque lá no início ele buscou o Senhor, e o Senhor deu uma direção para ele. Então ele manteve o posicionamento dele lá, desde quando ele estava ainda numa posição confortável, favorável, né? Ele manteve o posicionamento dele ali, nas afrontas, ele manteve o posicionamento ali, trazendo à memória a palavra, a direção de reconstrução, de reedificar os muros, até nesse, que eles prepararam literalmente uma cilada para ele, porque não queriam, porque eles estavam vendo que estava caminhando, então eles não queriam. E isso acontece conosco, né? Nós precisamos manter o posicionamento. Eu tenho algo muito em mim há muitos anos, que nós não podemos, Fernanda, eu não posso ser direcionada pelo que eu sinto, né? O que eu sinto, ele provém do meu coração, e esses sentimentos muitas vezes eles são enganosos. Por quê? Falando agora de reconstrução, quando nós estamos ali reconstruindo, reformando, né, no meio da coisa, o que vai acontecer? Vão acontecer ali as intempéries no meio do caminho, e como eu vou lidar com isso? Se for pelo que eu sinto, poxa, eu estava indo tão bem, ai, agora deu errado, ai, eu cansei, ai, eu tô cansada. O que aconteceu? Eu parei. E esse era o alvo do inimigo. Então, muitas vezes, nós precisamos continuar a nossa reconstrução acima do que eu estou sentindo. Eu preciso ir pela palavra, pelo que o Senhor me prometeu. Aquele que prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la. Então, nós precisamos seguir pelo que nós cremos, pela palavra que foi dada, e não pelos meus sentimentos. Amém? Aí aqui, para nós finalizarmos essa parte, eu coloquei aqui, onde foi? Deixa eu ver onde que eu marquei. Cadê? E aqui uma parte, e aí continuando vendo os capítulos, né, para frente de Neemias, nós vemos que ali teve arrependimento, teve confissão de pecados, ele reedificou, ele fechou as brechas, ele tirou muitos ídolos, ele tirou os abusos, e ele reconstruiu aquilo, e ele construiu e reconstruiu, e ele completou aquela boa obra que o Senhor tinha para a vida dele, né? Isso é um exemplo para nós de posicionamento. E tem uma frase, né, que a gente ouve muito, tem muitos louvores: a alegria do Senhor é a nossa força, e ela está em Neemias, aqui em Neemias 8, cadê? Deixa eu achar.
Cadê? Neemias 8:9. E Neemias, que era o governador, e sacerdote Esdras, o escriba e os levitas, que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e beberei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, para que este dia consagrado ao nosso Senhor, porquanto não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então nós precisamos entender que no meio de uma reconstrução, muitas vezes os nossos sentimentos, eles podem estar contrários à alegria. Eles podem estar trazendo novamente frustração, é muito trabalho. Só que nós precisamos declarar e crer que a alegria do Senhor é a nossa força. Que quando eu não estou alegre, a alegria dele me fortalece. Que quando eu estou fraco, o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, no meio da nossa reconstrução, eu e você precisamos saber que o Senhor, ele deu a direção. Ele deu a palavra, ele é fiel e justo, ele vai cumprir. Ele não tem filhos prediletos. Quando nós olhamos na palavra, ele nunca falhou. Não é na minha vida e não é na sua vida que ele vai falhar. Cumpre a mim e a você. Como nós estamos vendo, alargarmos as nossas tendas e afincarmos as nossas estacas, nós precisamos declarar a palavra e permanecer na posição. Isso dá trabalho, isso requer esforço, isso requer planejamento, isso requer organização. Então nós precisamos declarar e não perder o nosso posicionamento. Assim como nós olhamos soldados, que eles estão ali, eu vejo aquela coisa perfeita, com maestria, eles estão todos sincronizados, eles estão na posição, e eles vão aquilo até a morte. Eles não recuam, eles não fogem. Assim precisa ser a minha vida e a sua vida, quando nós nos posicionarmos em reconstruir algo, na nossa casa, na família, na igreja, no trabalho, não importa. Muitas áreas da nossa vida, o Senhor quer que nós reconstruímos, reedifiquemos aquilo que se perdeu, aquilo que parou, aquilo que ficou parado no tempo. É tempo de nós reedificarmos, em nome de Jesus. E para nós terminarmos aqui, então, uma palavra que está ali em Zacarias 4:10. Zacarias 4:10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? E eu tenho aqui numa nova versão também, que ele fala assim, porque quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á havendo prumo na mão de Zorobabel. O que essa palavra tem para mim e para você? Irmãos, não importa se você vai começar com uma pequena palavra. E antes eu nem conseguia dirigir a palavra, ou eu só conseguia amaldiçoar, ou eu estava com muita raiva. Mas se hoje você começar com uma pequena palavra, se você começar com um pequeno posicionamento em ajudar aquele que você já falou, não vou ajudar mais. Se você começar com um pequeno começo, não despreze os pequenos começos. Todas as coisas grandes, elas começaram pequenas. A nossa igreja, ela é um resultado disso, ela começou pequena. Tudo, a sua família, quantos membros da sua família vocês são, eles começaram pequenos. No nosso trabalho, a empresa, ela começou pequena. Então não despreze o pequeno começo. Não coloque o seu começo, que ele pode ser pequeno, esse começo de reconstrução, desprezando ele. Mas é só isso. Se o seu filho antes não falava e agora ele fala algo com você. Se o seu chefe antes ele era de um jeito e ele começou a ver uma pequena melhora. Se na sua liderança, na sua igreja você começou a ver uma pequena melhora, não despreze o pequeno começo. Não despreze a pequena melhora. Valorize isso e pense, assim como Elias, foi Elias que viu a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Era uma pequena nuvem. E aquele foi o sinal de que a chuva veio. Já havia muito tempo que não havia chuva. Se eu errei o nome, vocês me perdoem, tá bom? Mas nós precisamos ver, era uma pequena nuvem. Então quando a palavra fala, não despreze os pequenos começos, o Senhor ele está trazendo a nós. Quando você se posicionar para reedificar, reconstruir, recomeçar, não despreze o pequeno começo. Não despreze o começo humilde. Amém? E agora, para nós terminarmos, eu gostaria de orar. Eu gostaria que você orasse comigo e que você seja uma oração ativa, que você vá para um lugar, que você coloque a mão no seu coração, que você feche os seus olhos e você ore ativamente,
né? Porque o Senhor diz que buscar-me-eis e me encontrareis quando nós nos buscarmos de todo o nosso coração. Que esse momento de reconstrução na sua vida, como tem sido na minha vida, seja um momento de busca. Não importa, irmãos, não importa, pode ter demolido, caído pro chão, soltar destroços. O nosso Deus, ele é especialista em transformar a maldição em bênção, em transformar o vale de ossos secos em vida e vida em abundante. Então ele só precisa de um posicionado. Posicione-se e mantenha a sua posição. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo nesta noite, porque a glória é tua, o poder é teu, tudo pertence a ti, de nada, Senhor, nós retemos. Nós queremos entregar a ti honra, glória, poder, domínio e majestade. Tu és o Criador dos céus e da terra, e não há outro como tu, e não há outro além de ti. Pai, nesta noite, assim como o Senhor falou com o Neemias, fale conosco, fale com cada homem, cada mulher, cada jovem. Quais áreas da nossa vida o Senhor quer que nós nos posicionemos em Cristo Jesus para reedificar, para reconstruir, para recomeçar. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos orar e jejuar e saber, Senhor, que mesmo que estejam tudo destruído, o Senhor é aquele que faz o novo. O Senhor não precisa, Senhor, de nada para fazer o novo. O Senhor é o Criador, o Senhor não precisa de matéria-prima. O Senhor é a própria matéria-prima. E aquilo que não subiu ao coração dos homens, nem ao coração das mulheres, é isso que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam, para aqueles que estão posicionados em Cristo Jesus a te obedecer. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que a tua proteção está sobre cada casa, sobre cada família, para reconstruir, para reedificar, para levantar os muros, fechar as brechas, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te peço agora que a tua palavra produza fruto, Senhor, porque a tua palavra, não sou eu quem falo, não é quem fala, mas é a tua palavra que saiu da tua boca, ela não volta para ti vazia. E nesta noite, neste momento, nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, declarando, Pai, que o Senhor é o Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores, da nossa casa, da nossa família, que nós nos posicionamos para te servir, não a nossa vontade, não aos nossos anseios, não aos nossos ímpetos, mas a vontade, o querer e o agir do Senhor. Pai, nós abrimos o nosso coração para saber, Pai, quais áreas o Senhor quer que nós venhamos a nos posicionar para reconstruir e fechar as brechas, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, como unidade na tua igreja, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus para a sua vida. Tome a posição em reconstruir e não retroceda. Permaneça. Lembre-se de Neemias, destrinche Neemias. Ali tem muita palavra, que no meio da reconstrução nós abrimos a nossa boca profética e declaramos vida. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus, ótima noite, bom descanso, se você estiver almoçando, bom almoço, jantando, café da tarde, que o Senhor esteja contigo, que essa palavra adentre o seu coração e traga paz, paz, pode lamentar, mas tem uma hora que se levante para reconstruir, amém? Deus é contigo, em nome de Jesus, a paz, até a próxima Quinta Online, tchau!